Pega a sua Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim o texto: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia ou simples como as pombas. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vamos ler novamente, só que ao invés de astutos, nós vamos usar a palavra prudentes, e sem malícia nós vamos dizer simples. Deu para entender? Nós vamos trocar o astutos por prudentes e sem malícia por simples. Vamos lá? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor no momento que a Tua palavra é lida e pedimos, Deus, a atuação do Teu Santo Espírito para nos ministrar e ensinar a cada um de nós para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Expliquei aqui na quinta-feira passada como essa mensagem surgiu. Na semana passada também eu fiz um pequeno vídeo, foi colocado nas redes sociais, nos grupos da igreja. Até hoje na minha vida ministerial eu tive duas experiências em receber. Não é que eu recebi a mensagem, tá, irmãos? A mensagem eu tive que estudar, buscar o texto, buscar ler e, através de oração, para que Deus me conduzisse a preparar a mensagem. Agora, o direcionamento para a mensagem, essa foi uma experiência que pela segunda vez eu recebi através de sonho, tá? Há muito tempo atrás, se eu não me engano, em 2012, eu vivi uma experiência dessa, de sonhar e Deus me direcionar um texto bíblico e qual tema eu deveria pregar sobre esse texto. Então eu mergulhei no texto para que eu pudesse pregar sobre o tema que Deus havia me dito em sonho. E nessa experiência recente agora, naquela uma semana que eu tirei de férias, eu sonhei, e no sonho Deus falava para mim: olha, pregue em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu acordei de madrugada com aquela frase: pregue em Mateus 10, 16. Corri para o celular, olhei lá no programa da Bíblia, estava esse versículo. Aí, para eu não esquecer, eu ainda anotei ali na nota do celular e voltei a dormir, para que eu não pudesse esquecer. E aí no outro dia, Mateus 10, 16, 10, 16, eu fiquei lendo esse versículo algumas vezes, até que Deus me direcionou para que eu pudesse preparar essa mensagem. Então iniciei essa palavra na semana passada e vamos concluí-la hoje. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui, logicamente sem demorar, para que a gente possa dar continuidade. Primeira coisa, irmãos, quando pregamos em um versículo assim solto, a gente não deixá-lo solto, tem um ditado que é muito importante, que diz que texto fora de contexto vira pretexto. Então a gente, toda vez que lê um versículo, a gente precisa entender que esse versículo está preso em um capítulo, em um livro, dentro de um contexto. Então eu não posso chegar aqui, ler Mateus 10, 16 e falar o que eu quiser sobre Mateus 10, 16, porque Mateus capítulo 10, versículo 16 está ligado a um contexto. Então vamos entender rapidamente qual é o contexto. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e o envia para uma missão de evangelização, tá? Imagine que, como se eu estivesse chamando os irmãos aqui e direcionando: olha, nós vamos evangelizar Barra Mansa aqui, e eu vou fazer duplas aqui, então cada um vai para onde eu vou direcionar, e vocês vão chegar lá, vocês vão bater de casa em casa, e vocês vão pregar o evangelho, vocês vão anunciar a mensagem do reino de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava fazendo com os seus discípulos, só que não era eu que estava enviando, era o Senhor Jesus. Então faz toda a diferença.
Então, além de enviá-los, o Senhor Jesus deu autoridade a eles. Olha, eu dou autoridade para que vocês expulsem demônios, para que vocês realizem curas e para que vocês anunciem o evangelho do reino. Então, eles foram enviados pelo Senhor Jesus. E nesse envio, nessa missão, o Senhor Jesus dá esse conselho. Mas prestem atenção, hein? Imagina que o Senhor Jesus dá todo o direcionamento, diz para onde eles vão, o que eles têm que fazer, o que eles têm que pregar, dá autoridade, e aí no final o Senhor Jesus completa. Mas preste atenção: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aí nos chama a atenção esse versículo. Sim ou não? Nos chama. Primeiro que ele está dizendo que anunciar o evangelho é ser como ovelha no meio de lobo. E o que é ovelha no meio de lobo, irmãos? É algo frágil no meio de algo devorador, né? Então anunciar a mensagem ou viver a vida no reino de Deus é como viver como ovelha no meio de lobos. Primeira lição é essa. A segunda lição é que essa missão do Senhor Jesus, que Ele envia os seus discípulos, faz uma analogia para nós hoje com a vida que nós vivemos no reino de Deus. Então a missão que os discípulos estavam indo é a missão que nós estamos, irmãos. Amém? A missão de anunciar o evangelho, de viver o evangelho do reino de Deus, é a missão que nós estamos inseridos. Então, ao vivermos essa missão, o Senhor Jesus também, através da sua palavra, nos aconselha a sermos prudentes e simples. E aqui nesse versículo tem palavras e tem características antagônicas, estão em opostos, estão ao contrário, porque ele faz uma analogia de serpente com pombas, e ele faz uma analogia de prudente com simples, de astuto com sem malícia. Então, situações opostas, porque quando você pensa em serpente é algo que traz à sua mente sentidos contrários daquilo que você pensa como pomba. Quando você pensa em alguém astuto, você está pensando ao contrário do que é sem malícia. Então o Senhor Jesus está trazendo, irmãos, para nós o entendimento que a gente tem que pegar esse negócio, fazer uma mistura e encontrar um equilíbrio. De certa forma, não tem como fugir disso. O Senhor Jesus, através da sua palavra, está nos ensinando que na vida cristã nós não podemos ser só astuto, nós temos também que ser sem malícia. Mas nós também não podemos ser só sem malícia. Conhece o crente que é 100% sem malícia? É um pouco difícil, mas tem alguns, irmãos, que não é 100%, mas é muito, sabe? É muito inocente, muito sem malícia. E Jesus está dizendo: olha, você é muito pomba, você tem que ser um pouco serpente. Ou você é muito serpente, e você tem que ser um pouco pomba, você tem que misturar. Você tem que misturar ser astuto com ser sem malícia. Mistura esse negócio, você vai encontrar um equilíbrio daquilo de como você tem que viver a vida cristã. E aí, em segundo lugar, irmãos, entendendo o contexto, e o tempo já vai passando, entendendo o contexto, a gente precisou entender um pouquinho desses dois animais. E logicamente não tem como aqui dar uma aula de biologia sobre o que é a serpente, e nem tampouco dar uma aula de explicando o que é a pomba, mas a gente consegue analisar um pouco, rapidamente, esses dois animais e encontrar algumas características marcantes neles. Por exemplo, a serpente, ela tem como forte característica, muito forte, o estado de alerta. Você não precisa ser um conhecedor de serpentes, mas você sabe que uma serpente, ela tem como forte característica estar alerta. E aí dizem informações sobre ela, irmãos, que ela dorme enrolada, mas ela dorme pronta para o bote. Então, ainda dormindo, ela está pronta para o bote. Por quê? Porque ela está sempre alerta. Isso é uma característica forte dela. Outra característica forte dela, irmãos, é que, embora ela não possua orelha, ela consegue perceber quando alguém está se aproximando. Porque conforme a pessoa vai andando, isso ativa os seus ossos e ela consegue perceber que alguém está chegando. Então o nível, irmãos, de atenção, de estar alerta dela é muito grande. Ela tem uma visão diferenciada no escuro, porque
os seus olhos possuem infravermelho, então no escuro ela consegue enxergar aquilo que outros animais não conseguem. Ela tem uma outra característica, que ela troca de escama, então ela vai se renovando por trocar as escamas. E uma outra forte característica é que ela vive escondida. Pensando nas características da serpente, irmãos, nós trouxemos 4 aplicações. Na verdade trouxemos 3, porque não deu para entrar na quarta. Nós trouxemos 3 aplicações e não deu para concluir a quarta, só sobre a serpente, pensando por que Jesus diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, pegando essas características da serpente e aplicando na nossa vida, nós aprendemos, irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ser prudentes como as serpentes, porque nós precisamos viver em constante vigilância. Assim como a serpente está em constante vigilância, em estado de alerta, percebendo inclusive quem chega, e esse quem chega pode ser um inimigo, pode ser um adversário, assim deve ser a vida do crente. E nós já encontramos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a recomendação lá: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, está ao derredor, bramando como leão, procurando para quem possa devorar. Então é importante que na vida cristã, irmãos, nós sejamos alertas, vigilantes. Eu não vou falar sobre isso, estou só recapitulando. E a segunda característica que nós aplicamos para a nossa vida sobre sermos prudentes como a serpente, irmãos, é que nós precisamos enxergar aquilo que só se discerne espiritualmente. Nós precisamos enxergar aquilo que quase ninguém enxerga. Nós precisamos, como cristãos, ver aquilo que ninguém vê. E aí, fazendo uma analogia com a serpente, que à noite enxerga aquilo que outro animal não consegue enxergar. E nós trazemos o entendimento disso como discernimento. Ser prudente como a serpente na vida cristã, ser como serpente, é buscar em Deus discernimento, é buscar na sua palavra discernimento, conseguir olhar e enxergar aquilo que só os olhos espirituais são capazes de enxergar e não os olhos físicos. E aí citamos o texto lá de Atos capítulo 2, você não precisa abrir sua Bíblia. Citamos o exemplo lá do Pentecoste, o momento da descida do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estão aí em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa. Quando desce o Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, tinham pessoas estrangeiras lá, cada um entendia na sua língua. E aí aqueles que não eram discípulos, que não eram ainda convertidos ao Evangelho, ao verem isso, começaram a zombar e criticar. Está lá em Atos capítulo 2, dizendo: essas pessoas, o que é isso? Esse negócio de ficar falando aí esquisito, eles estão bêbados. Não são nem 3 horas da tarde, eles estão bêbados. Pedro pega a palavra e fala: não é nada disso que vocês estão pensando. E aí por que Pedro diz isso? Porque ele está no grupo do que tem discernimento. Ele está no grupo daquele que está conseguindo enxergar com olhos espirituais. E enxergar com os olhos espirituais significa enxergar numa ótica que os olhos físicos não são capazes de enxergar. Então Pedro está dizendo claramente: vocês que não têm discernimento estão achando que eles estão bêbados, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo. Isso aqui é o cumprimento de uma promessa que veio lá do profeta Joel, que diz: naqueles últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. E eles começam a explicar aquilo. Por quê? Porque ele tem discernimento. E o que nós precisamos como cristãos buscar, irmão? Discernimento. O que é discernimento? É enxergar aquilo que o outro não é capaz de enxergar. A igreja, ela não pode nunca caminhar sem discernimento, porque a igreja precisa enxergar com os olhos espirituais. Ela precisa enxergar aquilo que ninguém vê. Isso cabe para todos os crentes, mas trazendo para um contexto de liderança, um pastor, um líder de igreja, ele não pode caminhar sem discernimento. Porque tem horas, querido, que o pastor e um líder, ele precisa enxergar aquilo que ninguém vê. Ele precisa enxergar aquilo que só é capaz de enxergar com os olhos espirituais, não com os olhos físicos. Então a importância disso. Em terceiro lugar, usamos a analogia da serpente, que ao trocar a sua escama, se renova, para dizer que na vida cristã, irmãos, na caminhada cristã, tal como a serpente, precisa ter renovação. E essa palavra o crente batista não gosta muito de falar, né? Não gosta muito de usar, mas deixa eu usar para você, só para te provocar mesmo. Meu irmão, você tem que ser renovado, dia após dia. E
quem diz isso é a palavra de Deus. Então, assim como a serpente se renova, você precisa se renovar. Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por exemplo, a nossa mente precisa ser renovada. E conforme ela é renovada, eu sou transformado. Falamos sobre a renovação da mente, mas falamos também sobre a renovação das forças. Usamos o texto de Isaías para dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, assim como a serpente se renova, o crente na caminhada cristã também precisa se renovar. Renovar além da mente, renovar o quê? Renovar a força, porque tem hora que a gente está cansado, irmãos. E o cansaço no ministério, ele muitas vezes não é recuperado tirando uma semana de folga, não. Entende o que eu estou dizendo? O cansaço no ministério muitas vezes ele é renovado só no Senhor. Na uma semana de férias, ou num mês, ou talvez como Mateus que tira 5 férias no ano, você vai renovar o seu físico. O seu físico. Mas renovar as forças espiritualmente, irmãos, é só no Senhor. E também é no Senhor que nós precisamos renovar o nosso coração, para que Ele nos liberte da religiosidade. E eu citei o exemplo do vinho novo, que não pode ser colocado em odres velhos, é preciso colocar em odres novos. E aí nós paramos aqui, isso rendeu o nosso culto de quinta-feira passada. Então tem ainda um tópico, irmãos, que completa o que nós falamos sobre a serpente, para que possamos entrar naquilo que vamos falar sobre as pombas. Esse quarto tópico é que devemos ser prudentes como a serpente, para que possamos nos esconder, irmãos, por detrás da cruz de Cristo. Eu quero pegar a característica da serpente que se esconde, para falar que ser prudente como a serpente é ver uma vida que às vezes nós precisamos nos esconder. Mas esconder de quê? Esconder aonde, irmãos? Nos esconder por detrás da cruz de Cristo. Vou explicar isso aqui. E aqui a gente continua onde nós paramos. Ainda que tenham muitas serpentes em um lugar, se você for passar por ele, você não vai ter a facilidade de enxergá-las, porque ela vai buscar, no lugar que ela esteja, ficar escondida. Isso faz parte da característica dela, tá? Porque ela vai querer dar um bote em você. Então, independente de qual o motivo por qual ela se esconde, ela tem a característica de se esconder. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Que crente não tem que ser visto. O que precisa ser visto é Jesus a partir da vida dele. Então essa característica do se esconder, ela também é extremamente necessária na vida cristã. Se esconder para que Cristo apareça através de nós. Isso nos fala muito, por exemplo, como liderança. Porque é muito comum, queridos, às vezes a gente lidar na igreja com a liderança que quer se aparecer, com a liderança que quer ser vista. É muito comum, querido, em todo ambiente de igreja, você às vezes tem uma disputa muito grande por voluntariedade nos ministérios que aparecem, mas você tem escassez daqueles ministérios que não são vistos. Independente de qual seja a igreja, irmão, isso é uma coisa que a gente vê na caminhada cristã. É muito comum, por exemplo, ter pessoas às vezes de sobra para o altar, mas não ter para os bastidores. Porque muitas vezes, querido, quem está no altar está sendo visto, está debaixo dos holofotes, está debaixo da visão, e às vezes quem está nos bastidores não está. Só que no reino de Deus, irmãos, e nessa caminhada, nessa missão que nós estamos inseridos, nós precisamos, ao sermos prudentes, não buscar, querido, atrair a glória para nós mesmos. Não buscar estarmos nós debaixo da claridade do holofote, mas quem deve estar por intermédio de nós
deve ser a pessoa de Jesus Cristo, só Ele e nada mais. De forma que tudo aquilo que eu venha fazer, venha glorificar a Ele, venha mostrar a Ele, por intermédios da minha vida. A essência não sou eu, a essência é Ele. Falar de certa forma sobre isso é nos remeter a João Batista, que tinha tudo para se aparecer, tinha tudo para viver a síndrome do número 2. Qual é a síndrome do número 2, irmãos? É querer ser o número 1. Tinha tudo para viver a síndrome do número 2, mas abriu mão disso para que Jesus pudesse aparecer. Irmãos, vamos pensar o ministério de João Batista agora como uma igreja. Vamos pensar o ministério de João Batista como uma igreja. João Batista tinha tudo para rachar a igreja. João Batista tinha tudo para dividir a igreja. Ele estava como diz o ditado, com a faca e o queijo na mão para dividir a igreja. Irmão, você não precisa nem dar a faca e o queijo na mão para alguns, não. Alguns estão à procura da faca e do queijo. João Batista tinha, e a história da igreja muitas vezes diz isso, né? Não preciso nem eu falar. E João Batista tinha a faca e o queijo na mão. Por que ele tinha a faca e o queijo na mão? Vou te explicar. Porque João Batista, ele vem como precursor do ministério de Jesus, então ele vai na frente. E quando ele vem na frente, ele ganha destaque. Ele ganha destaque. Tem coisas que a Bíblia não vai dizer, você vai ter que recorrer a algumas informações extra-bíblia. João Batista, irmão, ganhou discípulos, tá? Entenda isso, antes de Jesus chamar e formar discípulos, João Batista já tinha discípulos. Quando João Batista começa anunciando o evangelho do reino, que viria um Messias após ele ganha destaque, ele começa a batizar pessoas e ele ganha discípulos. Irmãos, olha só como que é forte isso. Mesmo João Batista sendo quem foi e não tentando ocupar o lugar de Jesus, tiveram discípulos de João Batista que nunca se converteram a Jesus Cristo, nunca se converteram ao cristianismo e seguiram um outro caminho, seguiram uma outra religião. Então João Batista ganhou discípulos. Depois que ele iniciou, vem Jesus. Então Jesus vem depois de João Batista. E aí Jesus é batizado por João Batista e Jesus começa a batizar. Quando Jesus começa a batizar, criou-se uma competição. Por parte de quem? Dos discípulos de João Batista. Olha aqui, o foco da palavra não é esse não. Às vezes, querido, o problema na igreja não começa só por você não, mas pelas influências que você faz. Você tem que tomar muito cuidado sobre quem você está exercendo influência, porque às vezes até sem querer, você pode criar um monstro através da influência que você tem sobre a pessoa. Então quando Jesus começa a batizar, a divisão começa nos discípulos de João, que vão até ele e tiram satisfação com ele. Olha aqui, você começou esse negócio primeiro, você começou batizando, agora vem Jesus e está lá batizando no teu lugar. Se posiciona aí, assume aí o teu lugar, vai lá e mostra para Jesus quem é quem nessa história aí, coloca ele no lugar dele. Aí João Batista, o que faz? Como muitas vezes na Bíblia, né, fala através de analogia. João Batista falou através de analogia para os seus discípulos. Está lá em João capítulo 3, falou assim, olha só, num casamento existem algumas figuras. Existe o noivo, existe a noiva, mas existe também o amigo do noivo. Aí ele vai lá e fala para os seus discípulos, o noivo é Jesus. A noiva nós saberíamos mais à frente que é a igreja. Ele fala, eu sou o amigo do noivo, de forma que convém que ele cresça e que eu diminua. Será, irmão, só para a gente pensar que todos os líderes de igreja evangélica brasileira hoje são amigos do noivo? Será?
que toda liderança evangélica hoje, principalmente as mais famosas, será que toda liderança evangélica brasileira hoje é amigo do noivo, irmãos? Ou tem gente querendo ser noivo? Só que presta atenção, irmãos. Quem tenta ser noivo arruma um problema muito grande, porque o noivo é ciumento. Se tem um noivo ciumento, irmãos, esse noivo é Jesus. Sabe por quê? Porque ele deu a vida pela noiva. Então quem mexe com o noivo, tentando ocupar o lugar dele, está arrumando uma encrenca que não faz ideia do tamanho que está arrumando, irmãos. Mas essa palavra, voltando aqui ao texto, ela cabe muito bem para nós. Que nessa missão que nós estamos inseridos, nós precisamos viver escondido. Escondido aonde? Atrás da cruz de Cristo. Qual é o meu, seu lugar? Atrás da cruz. Qual o melhor lugar para que eu e você estejamos enquanto caminhamos nessa vida cristã? Atrás da cruz. Atrás da cruz. Logicamente não estou falando de forma literal, senão daqui a pouco alguém vai querer ir lá, pegar aquela cruz lá e ficar atrás. Não, não é isso que eu estou falando. Em primeiro lugar é a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar são as essências do Evangelho. Em primeiro lugar é a pessoa de Cristo que aparece. Em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar somos nós. O que é prioritário, existem essências no reino de Deus, existem prioridades no reino de Deus. E a prioridade não sou eu, a prioridade não é você. O centro não sou eu, o centro não é você. Nós não somos, entenda isso, nós não somos maiores que a igreja. Nós não somos maiores que o Evangelho. Nós não somos maiores que o ministério que nós realizamos. Nós somos infinitamente menores. E tudo isso é maior do que nós, irmãos. Quanto mais Cristo. Você pode exercer o ministério que for. Você pode achar ele o mais simples possível. Você é menor que esse ministério. Você é infinitamente menor que a igreja de Cristo. E é infinitamente menor que o dono da igreja. Tem horas, irmãos, que a gente deveria largar tudo e falar, deixa eu ir para o meu lugar. E o meu lugar é atrás da cruz. A igreja tinha tudo, irmãos, para caminhar muito bem. Quem estraga o caminho da igreja somos nós. Não se escandalize com o que eu vou dizer. O maior desafio nosso como cristãos não é contribuir para o crescimento da igreja, é atrapalhar menos o crescimento dela. Porque a gente mais atrapalha do que ajuda. Se a gente não atrapalhasse tanto, ou se a gente parar de atrapalhar um pouco, a igreja deslancha, a igreja avança. O nosso trabalho principal é atrapalhar menos. Meu irmão, com todo respeito, atrapalha menos. Quando a gente atrapalha menos, a igreja dá voos maiores. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, que Cristo possa viver através de nós, que nós possamos viver essa geração de João Batista. Entrando na segunda parte da mensagem agora, porque a palavra não diz apenas que nós devemos ser prudentes como as serpentes, ela diz também que devemos ser simples ou sem malícia como as pombas. Então, fazendo uma análise rapidamente aqui, logicamente, dos pontos principais que a gente pode perceber numa pomba, vamos lá. De cara, irmãos, a palavra combina muito, porque pomba é um animal simples. Primeiro, você encontra em qualquer lugar. Então ela é algo simples, mas tem algumas características aqui que chamam a nossa atenção. Primeiro é a dependência dela. Grava isso, dependência. Porque quando um filhote de pombo nasce, irmãos, ele depende totalmente dos pais. Depende ao ponto de ficar prostrado aguardando o alimento chegar na sua boca. Então a dependência enquanto pequeno, é uma característica muito forte. A própria simplicidade na sua essência do que é ser simples é uma característica muito grande da pomba.
Exemplo disso é que ela se adapta em qualquer ambiente. Quantos aqui cansaram de ver na Globo aquele filme Esqueceram de Mim? Né? 1, 2, 3. O ator principal já é um homem e está lá passando na Globo, ele como uma criancinha. E em um desses, não lembro qual, ele está, se eu não me engano, em Nova York, com muito frio, né? A praça tomada de neve, e uma mulher vai lá levar milho. E o que fica repleto na praça? De pombos. A temperatura está gelada, mas o que tem lá? Pombo. E se a temperatura estivesse quente, a mulher fosse lá levar os milho, o que ela iria encontrar? Pombos. Então isso significa dizer que ele se adapta a qualquer ambiente. Ele se adapta a qualquer circunstância. Está frio? Tem pombo. Está calor? Tem pombo. Tem sol? Tem pombo. Tem chuva? Tem pombo. E eu falei um pouco da minha infância, né? Que tem uma marca com pombo. Porque tem coisa que a gente não explica, a gente só conta. Né? Quando a gente fala do nosso passado, tem coisa que a gente não explica, a gente só conta. Eu não sei explicar, eu só sei contar. Teve uma época que meu pai resolveu criar pombos. Começou com um casalzinho e colocou na varanda lá dos fundos de casa. Irmãos, não passou muito tempo, devia ter uns 200. Uns 200. Teve uma vez que deu uma louca nele, resolveu matar os pombos. Ele apagava a luz, ficava abanando um pedaço de pau, só dele abanar um pedaço de pau matava um monte, porque voava tanto pombo, irmãos, que vários morriam. Então, você encontra pombo, irmãos, em qualquer lugar. Irmãos, existe uma diferença muito grande, né, da geração de 40 anos atrás para a geração de hoje, né? Impressionante, né? A geração de hoje morria, irmãos, morria. A geração de hoje comeu pombo, morre no dia seguinte. A geração de hoje come pombo, morre no dia seguinte. A geração de antigamente, irmãos, brincava na areia e dava umas bicheiras no corpo e não morria, não acontecia nada. Irmãos, eu cansei de furar o pé com prego. Brincar descalço pelo aquele quintal, irmãos, era quase todo mês. Corria meu pai de madrugada, me levava para o hospital, a hora que chegava para tomar antitetânica. Cansei de tomar injeção para furar o pé com prego. A geração de hoje, irmão, morre. A geração de hoje morre. É impressionante. Então você que tem aí mais de 30, você tem resiliência, você tem resistência diferente da geração de hoje. Deus te abençoou com uma resistência diferente, tá? Porque a geração de hoje morre. Se adapta em qualquer lugar, tem em qualquer lugar. Então vamos tentar tirar algumas lições. O que Deus está dizendo? O que Jesus, está dizendo? Prudente como a serpente, mas também simples como a pomba. Em primeiro lugar, irmãos, porque nós precisamos viver em total, não é parcial, total dependência do Pai. Total dependência do Pai. É interessante que ela é dependente enquanto é pequeno. E a gente só deixa de ser dependente quando a gente não se vê mais pequeno. Quando a gente se enxerga grande, ainda que a gente não seja, a gente não quer mais viver independente, porque a gente acha que a gente cresceu, a gente acha que a gente é capaz. Só que no nosso caso, irmão, a gente sempre vai ser pequeno. Sabe por que às vezes a gente tenta sair da dependência? Porque a gente não se enxerga mais pequeno. O pombo, ele sai quando ele não é pequeno. A gente se enxerga como não pequeno. Só que é um erro, porque a gente nunca deve se enxergar como grande. De forma que se eu me enxergo sempre pequeno, eu sempre vou ser dependente. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4. Diz assim, olha, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças,
jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Põe no versículo 1 de novo, Val, por favor. Mateus 18, 1. Leiam para mim, irmãos, esse versículo. Leiam agora só a pergunta. Que pergunta é essa, irmãos? Que pergunta é essa? É de quem se vê pequeno ou de quem se vê grande? Grande. O que aconteceu com os discípulos aqui? Se enxergaram grandes. Põe 5 crianças para brincar. Põe 10 crianças para brincar. Fica 2 horas olhando. Me diz se vai sair uma pergunta dessa. Quem tem mais poder? Quem é o maior? Não, irmãos. Isso é pergunta de adulto. Isso é pergunta de quem já se deformou. Isso é pergunta de quem já acha que está pronto para sair do ninho. Isso é pergunta de quem está se enxergando autossuficiente, embora seja pequeno. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É que a gente quer se enxergar grande, sendo pequeno. E quando a gente se enxerga grande, a gente não quer só se enxergar grande, a gente quer saber quem é o maior. Então eu quero servir na igreja, mas eu quero servir para ser o maior. Eu quero ser um pastor, mas eu quero ser um pastor de multidões. Eu quero dirigir um ministério, mas eu quero dirigir um ministério totalmente influente, sobretudo grande, porque a gente coloca na cabeça esse negócio de ser o maior. E quem se vê com a doença de ser o maior, irmão, já perdeu a dependência. Quanto maior eu me vejo, quanto mais a minha ganância em ser o maior, mais forte é o sinal de que eu estou distante no quesito de dependência de Deus. Não tem erro essa análise, não tem erro. Quanto mais autossuficiente e quanto mais fascinado em ser maior, mais distante no quesito de dependência. Então, irmão, Jesus está dizendo, e sabe muito bem o que está dizendo: vocês têm que ser simples como a pomba, porque a pomba vive em dependência, e nós precisamos viver em dependência. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vamos lá. Tá aí, obrigado. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pode voltar no versículo 6. Não andeis o quê? Ansiosos. Uma das características que mais tem adoecido as pessoas nos dias atuais, dados estatísticos e comprovado, ansiedade. Ansiedade precisa ser tratado, precisa acompanhamento médico, muitas vezes precisa, mas presta atenção, muitas vezes também é sinal de falta de dependência em Deus. Mateus capítulo 6, de 25 a 30. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as
alimenta. É um estímulo para o preguiçoso? Não, irmãos, não é nada disso. Não é nada disso. É uma correção para quem só anda preocupado com os afazeres dessa vida, ao ponto disso tirar dele todas as outras coisas, sobretudo aquilo que é o mais importante. E muitas vezes isso é sinal de quê? De falta de dependência. E Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Segunda característica, irmãos, da pomba, que aplica para nós nessa noite, é que ela se adapta, acabei de falar, a toda e qualquer situação. Não importa a circunstância, ela consegue viver bem. Não importa a circunstância, ela consegue se adaptar. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, vai dizer que o sol, irmãos, e a chuva, Jesus manda sobre justos e injustos. Deus manda sobre justos e injustos. De modo que nós viveremos tanto os momentos bons dessa vida, quanto os momentos difíceis. A grande questão, irmãos, a grande questão é que a gente se adapta com uma facilidade quando o negócio está tranquilo, mas quando o negócio não está, como diz o ditado, a gente fica igual siri na lata. E aí, irmãos, é interessante que quanto maior for o apego do seu coração, mais difícil vai ser para você passar pelos momentos difíceis. Estava falando isso hoje com a Lívia. Todos nós sentimos? Sentimos. Não seremos aqui pregando uma inverdade, como se ninguém aqui venha sentir passar um momento difícil na vida. Todos nós sentimos, mas difere de um para outro, difere, porque quanto maior o seu amor, aquilo que talvez você está perdendo, o que Deus está tirando, o que está sendo privado ou provado de você, maior vai ser o seu desespero. Exemplo, uma pessoa que tem amor em excesso pelo dinheiro. Quando a crise é na área financeira, como é que fica, irmãos? Como é que fica? Qual é o seu nível de amor ao dinheiro? Não é tão alto, você pode passar a crise de forma diferente. Agora, se o seu nível de amor é muito alto, então ela se adapta a toda e qualquer situação. E Filipenses capítulo 4, versículo de 10 a 13, nos fala muito bem sobre isso. Paulo escrevendo à igreja de Filipe, olha só que interessante, ele usa exatamente essa expressão, vocês vão ver: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha a frase: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos lá, 13. O 13 todos nós conhecemos. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, saindo um pouquinho do foco da mensagem, qual é a mensagem dos dias atuais que tem sido pregada em Filipenses 4,13? Se veja, trabalha com a sua mente, se veja hoje entrando na maioria das igrejas evangélicas da nossa região, ou de qualquer outro lugar, e o que você espera que um pregador pregue em Filipenses 4,13? O que você espera que ele diga para você, que ele diga para o público no qual ele está pregando? Olha, você não tem que se contentar com essa vida que você está vivendo, não, porque Deus tem uma promessa para você, porque você tudo pode naquele que te fortalece. O que eu falei sobre o contexto? Qual é o contexto desse texto? Paulo está agradecendo a essa igreja as ofertas que ele recebeu.
E ele está dizendo assim, olha, eu estou muito feliz pelo esforço que vocês fizeram. Eu estou muito feliz com a assistência que vocês me deram. Mas presta atenção, não é pelo valor que vocês me deram, não. Eu estou feliz pela essência que moveu vocês em me ajudar. Porque ainda que se vocês não tivessem ofertado na minha vida, eu já aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco. Eu sei o que é passar fome, o que é estar alimentado. Eu sei o que é passar frio, o que não é. O que é passar necessidade, o que é não passar. E em todas estas coisas eu me sustento, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, a gente precisa entender que a vida ela tem estações. E tem estações, irmãos, tal como a primavera, a gente vai encontrar tudo florido. Mas tem estações, tal como o outono, o início do inverno, que a gente vai encontrar a árvore com os galhos secos, com as folhas caídas e murchas. Tem estações, irmãos, tal como o inverno, a gente vai passar o frio, tal como a gente tem passado literalmente esses dias. Porque tem época de calor, irmãos, na nossa vida, mas tem época de frio. De modo que o que nos move não pode ser as estações. O que nos move precisa ser a presença desse Jesus, que nos diz que nós podemos todas as coisas nele. Porque é Ele que nos fortalece. Então é Ele que nos fortalece no inverno, mas assim como nos fortalece no verão. É Ele que nos fortalece na primavera, tal como nos fortalece no outono. Então, nessa caminhada, nessa missão que eu estou os enviando, sejam prudentes como a serpente, mas sejam simples como a pomba, e aprendam a se adaptar a toda e qualquer situação. E em terceiro lugar, para terminar nossa palavra, é porque a pomba, irmãos, ela, na sua característica mais simples do que podemos dizer, e eu vou de certa forma usar de redundância aqui, na sua característica mais simples, ela é simples. E quem é simples, irmãos, faz o quê? Descomplica as questões chaves da vida. Você já percebeu que tem gente que complica a própria vida? Tem gente, irmãos, que a situação está isso tudo não. O problema é ela, porque é ela que complica. E isso cabe para nós, irmão. Tem situação que quem complica é a gente. Olha, a Bíblia ela tem, né, várias chaves espirituais, vários segredos. A gente não tem como esgotar a Bíblia, mas tem um princípio, irmãos, na Bíblia, que cada vez mais eu encontro, que Deus, grave isso leve para a sua vida. Deus tem multiformas de agir, amém? Mas muitas vezes Ele age no simples. Você concorda com isso? O problema é que às vezes a gente quer o sobrenatural, quando Ele quer fazer no simples. O problema é que a gente quer os métodos mais avançados, quando às vezes Ele está falando, vai no simples, que você vai se dar bem. Às vezes é no simples, irmãos. Vamos trazer à memória aqui rapidamente algumas histórias. Multiplicação dos pães. Jesus chega com seus discípulos, vai para um lugar para tentar descansar, chega lá, encontra uma multidão que para ele começa a atender a multidão. Os discípulos ficam pé da vida, porque Jesus está gastando tempo ali, quando eles tinham que descansar, vão lá e interrogam ele, como é que é? A gente veio aqui para descansar, ou para você ficar atendendo essa multidão? Manda esse povo embora. Ó, tá tarde, eles estão com fome, não tem nada aqui para comer. Jesus vira para ele, ó, dê vocês algo para comer. Aí vem, você está de brincadeira. Nem 200 denários, nem 200 dias de trabalho daria para alimentar essa multidão. Jesus pergunta, o que tem aí? Aí vem André e fala, ó, tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas logo em seguida diz o texto, ele completa a frase, mas o que é que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão inteira, né? Ou seja, impossível. Simples demais, não é? O que Jesus faz? Embora faça algo sobrenatural, Ele faz algo a partir do simples. Ele pega 5 pães e 2 peixes, aquilo que era insignificante, transforma isso e alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 2 Reis capítulo 4, não precisa abrir.
Uma mulher viúva perde seu marido e esse marido deixa a dívida. Ela vai até o profeta Eliseu, que naquele contexto é a figura, é a representação de Deus. Ela diz para ele: meu marido morreu, me deixou endividada, meu nome está no SPC, no Serasa, estou devendo Casas Bahia, estou devendo todo mundo. E Eliseu vira para ela: o que você tem em casa? Ela: eu não tenho nada. Frase do texto: eu não tenho nada, exceto uma botija de azeite. O que o profeta, por intermédio de Deus, diz? Sai pela tua vizinhança, pega vasilhas emprestadas, o quanto você conseguir, vai para tua casa, fecha a porta, entra lá com teus filhos, começa a jogar o azeite nessas vasilhas. E só vai parar de jorrar azeite quando acabar o número de vasilhas. Rapidamente aqui para a gente pensar. Fica como curiosidade, né? Ou não, né? Quem fez o milagre? Deus. Quem definiu o tamanho dele? Vai na tua vizinhança e pega a quantidade de vasilhas que você quiser. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite jorrando. Quando que o azeite parou de jorrar? Na última vasilha. E você crê que se ela conseguisse mais vasilha, teria mais azeite? E o que ela diz para o profeta antes de acontecer? Eu não tenho nada. O que eu tenho é tão simples que não é, para mim não é nada. Naamã, história de Naamã, general de guerra da Síria, tem uma escrava trabalhando na sua casa. Ele tem uma doença chamada lepra, uma doença incurável na sua época. Ela fala de um profeta, o próprio Eliseu. Vai lá em Israel que lá tem um profeta. Não é bagunça igual aqui na Síria não. Lá vai ter um homem de Deus que vai curar você. Ele pega uma caravana, irmãos, ele monta um exército e ele vai viajando dias e dias até a casa de Eliseu. Chega lá, bate na porta do Eliseu. Eliseu: quem está aí? É Naamã, general de guerra da Síria. Tá bom, vai lá você. Não vou lá atender ele não, manda o servo dele. Quando chega lá no portão, ele vem viajando dias e dias, um homem importante esperando encontrar com Eliseu. Eliseu manda o servo: o que você quer? Eu vim aqui, sou Naamã, estou com o meu carro aqui cheio de presente, cheio de ouro. Eu vim aqui porque eu tenho uma doença e me disseram que aqui tem um profeta que vai me curar. Calma aí que eu vou ver lá com ele se ele vai te atender. O Geazi volta: ó, esse cara aí é isso. Volta, Geazi, ó, meu senhor mandou você ir naquele rio ali, dá 7 mergulhos lá que você vai ser curado. O que Naamã faz? Naamã, se pudesse matar Eliseu, ele matava, irmãos. Ele está de brincadeira. Ele não sabe quem sou eu, não? Em outras palavras, o que Naamã está sentindo, irmãos? Olha, eu quero que ele venha aqui, coloque a mão na minha cabeça e manda eu dar 3 cambalhotas. Manda eu levantar a mão para o alto, fazer jejum 7 dias, ficar sem comer e beber durante 40 dias, fazer algo assim extraordinário, que justifique o milagre. Ele está mandando eu tomar banho num rio sujo como esse. Na minha terra tem rios muito melhores, muito mais limpos que esse. Ele está mandando me banhar. E não, eu vou voltar. E pega o caminho de volta, vai embora, irmãos. Aí um servo dele vai lá, cutuca ele: o Naamã, vamos pensar aqui um pouquinho. Você viajou tantos dias, você montou carruagem, montou caravana, a gente está aqui. Ele mandou você tomar banho 7 vezes aí no rio. O que você tem a perder? Se você tomar banho e não for curado, vai lá e toma banho, faz o que ele falou. Aí Naamã, muito contrariado, larga tudo, vai lá e se banha 7 vezes. E diz a Bíblia, quando ele sai do rio, a sua pele era mais limpa como a pele de uma criança. Mas o que ele teve que fazer? O simples. Irmãos, quero concluir essa palavra pensando com os irmãos que Jesus é perfeito no que diz e no que faz. E se Ele manda a gente misturar, irmãos, prudência com simplicidade, é porque a vida cristã não pode ser vivida num viés só ou no outro. Ela tem que ter o equilíbrio dos dois. Você não pode ser só astuto, como também você não pode ser só simples. Você não pode ser só serpente, como você não pode ser só pomba. Você tem que buscar o equilíbrio de dois. Porque quando você busca o equilíbrio dos dois, olha, o prudente vai fazer com que você identifique o que é mal, e o simples vai fazer com que você faça o que é o bem. É quando você junta os dois, encontra o equilíbrio dos dois, que você vai ser prudente para se opor ao mal, mas vai ser simples para obedecer a Deus. Porque se você for só serpente, irmãos, você vai criar uma característica de ser duro, ser rude, muitas vezes ser arrogante.
Mas quando você é apenas pomba, você vai ter compaixão. Quando você é serpente e pomba, você vai ter compaixão também, misturado com prudência, você vai ter misericórdia. E ao contrário, você também não pode ser só pomba, porque você vai ser aquela pessoa que nunca vê malícia em nada, que nunca vai conseguir enxergar o que é espiritual, porque está sempre materializando tudo, sabe? O crente pomba, não, esse negócio aí não é espiritual não, isso não tem nada a ver não. Não vê malícia em nada, não vê nada acontecendo diferente. Não, isso não acontece não, porque é só pomba. Então você não tem que ser só pomba, como você também não tem que ser só serpente. Precisa encontrar o equilíbrio dos dois. Eis que estou os enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quero concluir essa palavra, irmãos, entrando em algo pessoal, tá? Tem pastor que consegue chegar a pregar uma palavra e não falar, né, de si, não se expor, e graças a Deus eu não tenho essa dificuldade. E se essa palavra vem para mim, irmão, se esse direcionamento vem para mim em sonho, eu não tenho como não entender que Deus quer falar também comigo, ou talvez em primeiro lugar comigo, né? Eu não posso ser arrogante ao ponto de achar que Deus me dá um direcionamento para uma palavra só para que eu pregue a igreja. Então eu entendo que Deus está falando comigo também, embora não seja só comigo, para que eu seja, vamos dizer assim, na minha vida, sobretudo no ministério, prudente e ao mesmo tempo simples. Essa palavra ela fala comigo. Ela fala comigo, irmão, sendo bem direto, que muitas vezes, como pastor, e logicamente isso é sem maldade, a gente busca os melhores métodos, a gente busca as melhores ferramentas, a gente busca talvez aquilo de melhor que a gente possa trazer para a vida da igreja, quando muitas vezes Deus está falando para a gente simplesmente fazer o simples. Eu estou sendo direcionado por essa palavra, irmãos, a viver um tempo de simplicidade, logicamente sem me faltar a prudência, e que você como igreja me acompanhe, porque eu tenho entendido que Deus tem me direcionado. Talvez esse seja um caminho para o ano que vem, ministerialmente falando, que a gente vive um caminho mais de simplicidade. Às vezes não são os melhores métodos, irmãos, às vezes não são os melhores organogramas, às vezes não são as melhores estruturas, às vezes é aquela essência mais simples do que o Evangelho, que é o que vai trazer talvez resultados que até agora o extraordinário não trouxe. Então eu termino essa palavra dizendo aquilo que Deus fala no meu coração, e que eu espero que você como igreja esteja me acompanhando, para que a gente talvez possa entrar num tempo de simplicidade misturado com prudência, para que a igreja que não é nossa, do Senhor Jesus, caminhe no caminho que Ele deseja, não o caminho que nós queremos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para concluir essa palavra. Pai, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que foi ministrado aqui, porque entendemos que vem do Senhor. Que essa palavra possa alcançar talvez a vida daqueles que não estão aqui. Ela está sendo registrada, vai ficar no nosso canal. É um desejo meu, o Senhor sabe que toda a igreja talvez ouça essa palavra, e que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Que primeiro o Senhor ministre essa palavra no coração de quem está aqui. Segundo, faça com que ela chegue a outras pessoas que aqui não estão. Mas que a Tua igreja, Pai, sobretudo nós que estamos aqui, possamos ter recebido, entendido e guardado ela no nosso coração, para que a gente viva aquilo que o Senhor quer para nós. Estamos aqui simplesmente para fazer a Tua vontade, não a nossa. Portanto, Pai, deixamos toda a nossa independência de lado. Nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor. Pai, que o Senhor nunca venha largar o leme desta embarcação, que o Senhor nunca venha deixar de estar à frente. Nós sejamos apenas, Deus, cooperadores do Senhor, mas que o barco no qual estamos inseridos seja guiado pelo Senhor, de tal forma que a Tua igreja possa caminhar no trilho que o Senhor deseja, não nós. Ainda que involuntariamente, se em algum momento direcionamos a igreja para um outro caminho que não é o que o Senhor quer, que esse caminho possa ser retornado o mais rápido possível, para que a Tua igreja caminhe em graça, ainda que não seja em crescimento, Deus, mas caminhe de forma saudável, e que tudo seja consequência apenas de uma vida de obediência, mas que a gente possa como igreja obedecer ao Senhor, a Tua voz, o Teu direcionamento. Se nós nos colocamos diante de Ti,
em humildade e submissão. Em nome de Jesus, amém e amém.